Muito bom dia, Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Eu sou o Bispo Cristiano e é um prazer ter você aqui conosco no nosso canal aqui, tá bom? Se você ainda não é inscrito, é muito importante, mas muito importante mesmo, que você clique ali naquele botão que diz inscreva-se e se inscreva aí no canal. Pode deixar os seus comentários também. Compartilhe essa mensagem com pessoas da sua família, da sua casa, no WhatsApp. Peça a ela que se inscreva no canal também. Isso ajuda para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas, tá bom? Bom, nós estamos lendo o Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler o capítulo 9, do verso 10 ao verso 17, aonde fala da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes. Vamos à leitura? Acompanhe aí. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque haviam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Glória a Deus. Ou seja, o sobrenatural aconteceu aqui, tá? E nós, o mesmo Jesus que operou de maneira sobrenatural aqui nesse texto, há 2.000 anos atrás, é o mesmo que opera o sobrenatural hoje e quer operar na sua vida. Talvez você está vivendo um tempo de necessidade. Talvez seja uma necessidade na área financeira. Talvez seja uma necessidade na área familiar. Talvez seja necessidade na área da saúde. O mesmo Jesus que operou milagres e maravilhas no passado, Ele quer operar hoje na sua vida. Creia. Os desafios existem para ser superados, tá? Não para que a gente desista no meio do deserto, no meio do desafio. Aqui estavam os discípulos, aqui estavam o Senhor Jesus, aqui estava uma multidão num deserto, o deserto. Um desafio grande, alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, tendo apenas 5 pães e 2 peixes. Porém, o sobrenatural aconteceu e acontece hoje, em nome de Jesus, e acontece agora na sua vida. Tome posse disso, tá? Jesus, ele disse para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, e ele está falando ali do reino de Deus, no reino de Deus, querido, nós que conhecemos o Senhor Jesus, se você conheceu o Senhor Jesus, como eu conheci o Senhor Jesus, aquilo que a nossa família precisa, aquilo que lá no seu trabalho precisa, aquilo que no mundo, na cidade, na vizinhança, um lugar onde a gente foi colocado, aquilo que é necessário para aquele lugar ter paz, para aquele lugar ser próspero, para aquele lugar ele ter tranquilidade, está em nós. Por isso que a mesma palavra que o Senhor Jesus disse para os discípulos serve para mim e serve para você aqui hoje. Dai-lhes vós mesmos de comer. Com a oração, com a nossa fé, com o nosso testemunho, nós podemos mudar vidas. Nós podemos mudar vidas, tá? Não desista
Não desista, você pode estar vivendo um momento difícil, um momento, mas é um momento, e esse momento vai passar. E é nesse momento, é lá no deserto, é lá no meio da luta, aonde Deus manifesta a sua glória, porque Ele não perde o controle. Ele não está perdido. Os discípulos estão perdidos. Quando Jesus disse, dá-lhes vós mesmo de comer, eles começam a fazer contas, eles dizem, será que nós vamos ter que ir lá procurar, né, algo para comprar para eles o que comer? Jesus já tinha tudo no controle. Ele tem tudo no controle. Deixa Ele dirigir a sua vida. Apenas obedeça aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Jesus chega para eles e diz para eles assim, ó, fazei-os sentar em grupos de 50. Ou seja, para que não haja desordem. Deus não opera na desordem. Deus opera na ordem. Até mesmo porque eu já imagino, se não houvesse essa organização, com certeza afetaria a distribuição. E uns receberiam mais e outros não receberiam nada. É ou não é verdade? Porque normalmente é assim. O ser humano tem por natureza, o egoísmo. O egoísmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa é a mensagem do mundo, tá? Mas Jesus manda primeiro sentar-se em grupos de 50. Todos têm que ser atendidos. Querido, a bênção de Deus é para todos. Você não tem que ficar preocupado com o irmão que recebeu. Ah, aquele irmão recebeu, por que eu não recebi? Aquele tem, porque eu não tenho. Irmão, a bênção de Deus, ela é abundante para todos. Para todos. Ah, claro, Jesus pede que haja uma ordem, porque a nossa vida tem que estar em ordem, porque as coisas têm que estar em ordem. Deus não opera no meio da desordem, tá? E Ele não opera quando há o egoísmo. O nosso sentimento, o nosso coração, ele tem que estar sempre disposto a compartilhar. Amém? Então guarda essa palavra no seu coração. Aí todos se assentam, todos se acomodam, o pão é distribuído. Bom, primeiro Jesus levanta os olhos para o céu, abençoa o pão, ele agradece por aquilo que ele tem. E aqui eu aprendo outra lição muito importante. Ele não reclama que tem pouco, não, ele agradece pelo que tem. Então não reclame do que você tem em mãos, agradeça a Deus. Ele agradece, ele abençoa aquilo que tem, e aquilo que tem se multiplica. Ele começa a distribuir e não acaba, e não acaba, até que todos comem, todos se fartam e ainda sobra. Todos comeram, todos se fartam, todos. Você sabia que a quantidade de alimento que é produzido no mundo daria para alimentar todo o ser humano, todos esses 7 bilhões, né, de habitantes, daria para, não era necessário haver ninguém no mundo sofrendo com fome, porque o que se produz sustentaria o ser humano tranquilamente. Mas por quê? Porque há tantas e tantas milhões de pessoas no mundo que morrem de fome, que passam fome. Por quê? Porque não é bem distribuído, não há uma distribuição justa. O egoísmo do ser humano, tá? Agora Deus instituiu a igreja, eu e você, para que nós estabelecêssemos um reino. Tá? Nós não só pregamos um reino, nós estamos aqui para estabelecer um reino, para viver num reino que é diferente. Enquanto uns dizem, a farinha pouca, meu pirão primeiro, não, eu vou repartir, tá? Eu tenho que ter um coração generoso para dar. Esse é o coração que agrada a Deus. Esse é o campo que prepara para que Deus opere de maneira sobrenatural, tá? É a generosidade. Faça isso, vamos fazer isso, tá bom? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu oro, eu clamo aqui ao Senhor em favor da vida de cada um dos que estão participando dessa oração. E há aqueles que precisam, Senhor, de algo sobrenatural na sua vida, de um milagre, de um mover sobrenatural, como aconteceu aqui nessa multiplicação dos pães.
Talvez essa é a situação que ela está enfrentando na sua casa, na sua família, na sua saúde. E eu oro a Ti, meu Deus, para que o Senhor opere de maneira sobrenatural, curando, libertando, transformando. Pai, em nome de Jesus, cura o doente, liberta o cativo, opera de maneira grande e poderosa nesta vida agora. Consagra este copo com água e quando essa pessoa beber desta água, Senhor, que ela receba cura, receba o sobrenatural, que haja multiplicação agora na sua vida, que inicie um tempo de multiplicação na sua casa, na sua saúde, na sua família. Amém e amém e glória a Deus. Beba da água e receba a bênção do Senhor. Glória a Deus. Olha, que Deus abençoe, tá? Que você tenha uma semana abençoada, que esse mês de junho seja um mês de multiplicação na sua vida. Esses 30 dias haja multiplicação. Forte abraço, Deus abençoe.